Valéria surge inesperadamente na mansão dos Alencar, trazendo uma revelação que vira o mundo de Bia e Clarice de cabeça para baixo. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, em choque ao reconhecer a mulher, Juliano tenta conter a situação, mas Valéria é direta e revela que é a verdadeira mãe de Bia e expõe todas as mentiras que ele e Maristela contaram por anos. Bia fica devastada ao descobrir que sua vida foi construída sobre uma farsa, enquanto Clarice, chocada, percebe que Beatriz sempre esteve certa sobre sua verdadeira origem. Tudo deverá acontecer logo após Juliano caminhar de um lado para o outro no escritório, visivelmente perturbado. Ele, tentando organizar os pensamentos, finalmente encara Maristela, que está sentada no sofá com um olhar frio e calculista. Ele fala, tentando manter a calma. Isso não pode continuar assim, mãe. O Basílio está com as cartas na mão e a qualquer momento ele pode explodir tudo isso. Maristela arqueia uma sobrancelha, fingindo despreocupação, mas com um toque de curiosidade na voz, questiona: Basílio sabe algo mais sobre você, Juliano? Algo que ainda não me contou? Juliano hesita por um instante, desviando o olhar para a janela. Ele respira fundo e responde, com tom defensivo: Não, mãe, é só essa história da Beatriz mesmo. Mas isso já é suficiente para destruir tudo. Maristela observa o filho com um olhar avaliador, como se tentasse medir se ele está dizendo a verdade. Depois de alguns segundos, ela suspira e diz com frieza: Então, se é só isso, nós vamos ter que silenciar Basílio de vez. Juliano para imediatamente e a encara visivelmente alarmado. O quê? Silenciar? Você quer dizer... Maristela interrompe, com um sorriso sombrio. Exatamente o que você está pensando, Juliano. Nem que seja causando outro acidente. Ele, nervoso, tenta argumentar. Isso é loucura, mãe. Já estamos sendo observados de perto. Beatriz já fez aquele escândalo e chamou a atenção para tudo. Se algo acontecer com Basílio agora, vai cair tudo em cima de nós. Maristela se levanta lentamente, ajeitando o vestido, enquanto fala com um tom frio e calculado. Juliano, você está esquecendo uma coisa muito simples. Beatriz é famosa, Basílio não. Ele é só mais um motorista. Se ele desaparecer, ninguém vai dar muita importância. E com o tempo, tudo será esquecido. Juliano hesita, olhando para a mãe como se ainda não acreditasse no que estava ouvindo. Ele, claramente angustiado, finalmente murmura: Eu não sei, mãe. Isso parece arriscado demais. Maristela, impaciente, se aproxima e segura os ombros do filho, encarando-o diretamente nos olhos. Ou você resolve isso, ou vamos ver toda a nossa vida, nossa reputação e nossa fortuna escorrerem pelos dedos. O que você prefere, Juliano? Juliano, derrotado, responde em voz baixa: Certo, se é assim, vai ser o jeito. Maristela sorri levemente, satisfeita, e dá um tapinha no ombro do filho antes de se afastar. Boa escolha, meu querido. Nada pode dar errado agora. Enquanto ela sai do escritório, Juliano fica parado, olhando para o chão, claramente abalado com a decisão que acabou de tomar. Enquanto isso, no quarto, Clarice desperta com um pequeno grito, ofegante, segurando o lençol com força. Ela olha ao redor do quarto, desorientada, com o rosto pálido. Ela murmura para si mesma, com um tom de preocupação: O que está acontecendo? Por que estou com essa sensação tão ruim? No corredor, Bia ouve o grito abafado e imediatamente se apressa para ver o que está acontecendo. Ela abre a porta do quarto com um pouco de pressa, perguntando com preocupação: Mãe, está tudo bem? O que foi esse grito? Clarice, tentando se acalmar, responde com a voz trêmula: Não sei, Bia. Acordei com um aperto no peito. É como se algo muito ruim estivesse para acontecer. Bia se aproxima rapidamente e senta ao lado da mãe.
para confortá-la e fala: Mãe, você passou por muita coisa ultimamente. É normal se sentir assim. Teve o escândalo que a coisinha fez. Toda essa confusão. Talvez seja só isso. Clarice olha para Bia com uma expressão preocupada e fala pensativa: Pode ser, mas não sinto que seja só isso. Parece que é algo maior. Algo que eu ainda não sei. Bia, tentando manter a calma para não assustar ainda mais a mãe, dá um abraço em Clarice e fala com ternura: Vai ficar tudo bem, mãe. Você não está sozinha. Estou aqui com você. Clarice sorri levemente, acariciando os cabelos da filha, mas ainda parece desconfortável. Depois de um momento, ela respira fundo, como se tentasse reunir forças, e diz: Acho que preciso sair um pouco daqui do quarto. Talvez caminhar um pouco me ajude a pensar. Bia se levanta junto com Clarice e encorajando-a: Claro, mãe. Vamos descer juntas. As duas descem as escadas lentamente, com Bia sempre atenta ao estado da mãe. Assim que chegam à sala, encontram Juliano e Maristela sentados no sofá, conversando em voz baixa. Os dois se entreolham rapidamente e, assim que percebem Clarice e Bia, mudam de assunto na hora. Juliano se levanta e força um sorriso, falando com entusiasmo exagerado: Clarice e Bia, que bom que vocês desceram. Estávamos aqui planejando algumas coisas para a empresa. Maristela, com uma expressão rígida, complementa: Sim, mas nada que vocês precisem se preocupar. Coisas do dia a dia. Clarice, ainda estranha e introspectiva, olha para os dois com uma expressão curiosa, como se algo na postura deles não parecesse certo. Mesmo assim, ela apenas murmura, tentando evitar conflito: Tudo bem, não quero atrapalhar. Bia observa a interação com atenção, percebendo o desconforto da mãe e a mudança repentina de comportamento de Juliano e Maristela. Ela se aproxima ainda mais de Clarice, como se quisesse protegê-la, e fala com gentileza: Vamos sentar um pouco, mãe. Você ainda precisa descansar. Clarice assente e vai com Bia até o sofá oposto ao de Juliano e Maristela, mas continua com um olhar perdido, como se a sensação ruim ainda não tivesse passado. Enquanto isso, Juliano e Maristela trocam olhares preocupados, tentando disfarçar sua atenção. Juliano, tentando manter a calma enquanto disfarça sua preocupação, pergunta para Clarice, com uma voz forçadamente calma: Você está bem, Clarice? Parece que ainda está meio estranha. Clarice, como se quisesse afastar a sensação incômoda, responde: quer dizer, não sei. Acordei com uma sensação estranha, como se algo muito importante fosse acontecer, mas não consigo entender o que é. Maristela, impaciente e com um sorriso debochado no rosto, comenta com ironia: Talvez seja só mais um dos delírios de sempre. Esses seus devaneios não têm fim, não é mesmo? Juliano, irritado com o tom da mãe, retruca imediatamente: Por favor, mãe, Clarice não está bem. Ela não precisa ouvir esse tipo de coisa agora. Clarice suspira e tenta mudar de assunto, desviando o olhar para Bia, que está de pé, arrumando sua mochila. Bia se aproxima de Clarice e fala com carinho: Mãe, tenta não se preocupar. Eu vou pro colégio, mas volto logo para ficar com você, tá? Clarice sorri, ainda com um ar preocupado, e assente: Obrigada, minha filha. Você é meu porto seguro. Bia dá um beijo na mãe, acena para todos e caminha em direção à porta. Mas antes que consiga sair, a campainha toca. Clarice, que estava começando a se acalmar, de repente sente aquela sensação ruim voltar, ainda mais forte. Ela segura a borda do sofá e murmura quase para si mesma: De novo essa sensação? Coralina se apressa para abrir a porta. Assim que a abre, encara a mulher parada ali com um olhar confuso e pergunta: Pois não? Quem está procurando?
A mulher sorri friamente, mas não responde. Assim que ela dá um passo à frente, Juliano, que estava sentado no sofá, olha para a porta e imediatamente fica pálido. Ele quase cai ao se levantar, com os olhos arregalados de puro terror, e murmura quase sem voz: Não, não pode ser. Clarice, assustada com a reação dele, pergunta: Juliano, o que está acontecendo? Quem é ela? Bia, que já estava perto da porta, também estranha a reação do pai e comenta: Você tá branco, pai? Quem é essa mulher? Maristela, que estava observando a cena sem entender, olha para a porta e assim que vê a mulher, sua expressão muda completamente. Ela dá um passo para trás, também reconhecendo a figura parada na entrada. Com a voz quase falhando, murmura: Valéria, não é possível. A mulher entra na sala com passos firmes, os olhos fixos em Juliano e cheios de raiva. Sua presença enche o ambiente com uma tensão quase palpável. Ela para no meio da sala, encara Juliano com um olhar furioso e com sarcasmo pergunta: Então, Juliano, sentiu minha falta? Juliano está tão em choque que não consegue responder. Sua boca se mexe, mas nenhuma palavra sai. Ele olha para Maristela, como se pedisse ajuda, mas ela está paralisada, sem saber o que fazer. Clarice, confusa, tenta entender o que está acontecendo e pergunta: Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Quem é essa mulher? Valéria olha para Clarice com um sorriso enigmático, mas antes de responder, seus olhos se voltam para Bia. Assim que ela vê a jovem, seus olhos marejam e sua expressão muda completamente, de fúria para emoção pura. Ela dá um passo em direção a Bia, que recua instintivamente, sem entender nada. Com a voz embargada, Valéria finalmente fala, olhando diretamente para Bia: Isabel, minha Isabel. Bia franze a testa confusa e pergunta: Isabel? Quem é Isabel? Valéria respira fundo, tentando controlar as lágrimas, e responde com firmeza: Você é Isabel, minha filha. A sala inteira congela. Bia arregala os olhos, incrédula, enquanto Juliano e Maristela se entreolham desesperados, tentando pensar em algo para dizer. Clarice, ainda sem entender completamente, observa tudo com um misto de confusão e incredulidade. Bia, com a voz tremendo, retruca: O quê? Você tá louca? Minha mãe tá bem aqui, não me chama Isabel. Valéria dá mais um passo na direção de Bia, ignorando completamente os olhares de Juliano e Maristela, e fala: Não, meu amor, eu sou sua verdadeira mãe. Juliano, finalmente saindo de seu transe, grita desesperado: Cale a boca, Valéria, não diga mais nada. Mas é tarde demais. A verdade foi lançada no ar, e ninguém na sala será o mesmo depois disso. Bia fica completamente desnorteada, seus olhos marejados de lágrimas, enquanto encara Valéria. Com a voz trêmula e cheia de incredulidade, ela fala: Isso só pode ser um engano. Eu sou filha da minha mãe, da Clarice, e meu nome é Bia, não Isabel. Valéria dá um passo à frente, tentando se aproximar, mas respeitando o espaço de Bia. Com a voz embargada e firme ao mesmo tempo, ela responde: Isso foi uma mentira que o seu pai inventou, minha filha. Você é Isabel, a minha filha. Eles criaram essa história para enganar todo mundo, principalmente a Clarice. Bia, tentando processar tudo aquilo, grita: Não, isso não pode ser verdade. Por que fariam isso comigo? Valéria tenta manter a calma e continua: Eles fizeram isso porque quiseram esconder a verdade de Clarice. Juliano e Maristela fizeram de tudo para que ela acreditasse que você era filha dela. Mas você é minha, Isabel, e eu só tive coragem de me revelar agora, depois do escândalo que a Beatriz fez na imprensa. Foi aí que percebi que tudo isso era uma farsa e eu não podia mais ficar calada. Bia começa a hiperventilar,
Sua respiração acelerada denuncia o desespero em que está mergulhada. Juliano, percebendo que a situação está fugindo do controle, tenta intervir e fala, com as mãos estendidas em direção a Valéria. Por favor, vamos conversar. Isso não precisa ser desse jeito, Valéria. Mas Valéria não se contém e, com os olhos cheios de ódio, retruca. Conversar? Com você? Você me bateu, Juliano. Você tentou me matar. A única razão de eu ter ficado longe foi o medo de você. Eu me fingi de morta todos esses anos, porque sabia que você era capaz de qualquer coisa para me calar. Mas agora acabou. Acabou, entendeu? Eu voltei para recuperar o tempo perdido com a minha filha e com a minha mãe. Clarice, que estava paralisada e observando tudo com olhos arregalados, dá um passo trêmulo à frente e sussurra, quase sem voz. Então, Beatriz estava certa o tempo todo. Ela é minha filha, não a Bia. Essas palavras caem como uma bomba na sala. Bia se vira bruscamente para Clarice, lágrimas escorrendo pelo rosto, e grita, desesperada: isso não pode ser verdade. Você é minha mãe, sempre foi. Eu sempre fui sua filha. E agora você está dizendo que eu sou filha dela? Se for assim, o meu pai postiço é meu pai de verdade. E minha vida toda foi uma mentira. Ela aponta para Juliano, seu rosto se contorcendo em uma mistura de dor e raiva. Juliano tenta se aproximar dela, falando com a voz baixa e calma, como se tentasse apaziguar a situação. Bia, por favor, me escuta. Eu posso explicar tudo. Mas Bia dá um passo para trás e grita com todas as suas forças. Não chega perto de mim. Eu não quero ouvir nada de você. Ela sai correndo da sala, completamente transtornada, empurrando qualquer um que tente se colocar em seu caminho. Valéria, alarmada, dá alguns passos na direção dela, mas antes que consiga sair, Maristela se coloca em sua frente e grita: você não vai atrás da minha neta. Não vai estragar a vida dela. Valéria, com um olhar de puro desprezo, responde com firmeza: Eu? Eu que estraguei. Foi você, Maristela. Você e o seu filho doente que estragaram a vida da minha filha. Mas eu vou reparar tudo isso, e você não vai me impedir. Maristela tenta barrá-la, mas Valéria a empurra sem esforço e sai da mansão com passos determinados. Clarice, que vinha observando tudo em silêncio, sentindo uma forte tontura. Ela então tenta subir as escadas e Juliano se aproxima e segura seu braço, tentando impedir. Mas Clarice, com um olhar carregado de fúria e decepção, se vira para ele e, com toda a força que ainda tem, dá um tapa no rosto de Juliano, que fica imóvel, surpreso. Ela sobe correndo para o quarto, deixando todos na sala em um silêncio terrível. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.